Vou ficar assim. Ok. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje eu tô aqui com uma atleta grande, uma cara de ultra em vários aspectos, de asfalto, de trilha, e até menos de ultra também, um corredor fenomenal, o grande Felipe Costa da Silva. Ai, gente, mas antes de entrar isso, tem que falar, dia 11 de fevereiro, gente, lá em São Bartolomeu, Minas Gerais, está rolando o São Brutinho. Eu estou trabalhando com Base Trail Run, onde a gente vai fazer um treino juntos. E durante esse treino tem um segmento de Strava. Quem ganha esse segmento do Strava de 11 de fevereiro vai ganhar uma inscrição para uma prova lá na Bahia pelo Base Trail Run. Gente, vai ser um evento muito legal. Comida na fogão, em lenha, lá no interior de Minas Gerais. Tudo de bom. Quem quer participar, vai lá na Insta, é um treinamento fenomenal. Mas hoje a gente está aqui com o Felipe. Felipe, você prefere o Felipinho, Felipão ou Felipe? Então, hoje em dia é o Felipe, é o F3, alguns chamam, mas o Filipinho, ele pegou alguns anos, principalmente na região aqui de Florianópolis, e de jus a pessoa, né? Pequena, Filipinho, magrelinho, é normal aí. Mas você gosta disso? Porque todo mundo de trail fala Filipinho. Filipinho, Felipe, mas eu nunca sei. Então, às vezes você quer ser o Filipão. Então, eu quero... Ah, o Filipão fica mais difícil, né? Porque daí eu vou chegar no lugar e a galera vai perguntar, cadê? E daí vai olhar pra baixo, né? Mas Daí não combina. com seus resultados, você merece, Filipão, na minha opinião. Cara, você tem uma prova chegando sábado, né? Você tem o Travessia de Torres, né? Essa prova, Tem. 84 quilômetros na praia, no calor. Explica essa prova para mim. Então, vamos abrir o 2023 com uma grande prova já, uma prova muito psicológica para mostrar se você quer realmente entrar em 2023 com vontade de correr, né? Sai de Torres, vai até Tramandaí, no Rio Grande do Sul, pela praia. É o mesmo percurso, é o mesmo visual a prova inteira. À esquerda, o mar, à direita, muita areia. Algumas praias são mais desertas e mais para o final tem algumas praias que são mais movimentadas. E são 84 quilômetros. Eu fiz 2 vezes essa prova já e uma das características dela é o calor. Ela é uma prova que, por mais que seja no Rio Grande do Sul, ela é uma prova que sempre faz muito calor, assim. Então, você ter sorte de estar uma maré baixa para estar a areia mais gostosa de correr, mais firme, e não ter um ventão contra, né? Que por mais que refresque, a gente tem que fazer o dobro de força. Primeiro ano eu fiz, tava areia bem socadinha. Segundo ano, tava areia mole, meio fofa, assim. E, nossa, é surreal a diferença de esforço, né? E Não, vamos deve torcer para ser. que dê tudo certo e a gente consiga. Não, deve ser. E como você vai treinando? Tipo, primeiro para a areia, qualquer condições da areia, como você vai treinando para isso? E como você gosta de treinar para o calor? Então, eu, como moro muito próximo do litoral, a 30 quilômetros da onde eu moro já tem praia, né? Tanto para o norte Hum. quanto para o sul. Então, eu tenho facilidades aí. Só que... E tem que treinar na areia, é interessante, assim. Só que eu tenho atletas, alunos meus, que não têm essa oportunidade de treinar na areia. Então, vai pegar um pouco de estrada de chão, o máximo e o mais próximo que conseguir, né? E treinar no calor tem o seu lado negativo, que é o desgaste, né? A gente fica desgastado, a gente fica mais desidratado, afeta o nosso resto do dia se a gente treina de manhã num horário quente, porque a gente fica meio molengão, meio desgastado mesmo, mas é fundamental, tem que fazer uns treinos no horário calor. Eu fiz vários treinos aí 10 da manhã, 11 da manhã, para dar uma adaptada, porque senão o corpo ele não vai conseguir reagir a isso, né? Pô, eu treino só à noite no fresquinho, pegar um solzão desse,
e vai desidratar muito mais e a cabeça não vai ajudar, né? Não está acostumada a sofrer, então tive que fazer uma adaptação, sim. E você faz coisas, porque eu vi pessoas fazendo tipo esteira dentro da sauna, coisas assim. Você faz coisas assim? Ou você tem truques durante esse processo? Não, não fiz. Ah. Eu acho daí muita judiação, meu Deus. Esteira por si só já não é legal, imagina num lugar extremamente quente, né? Mas a única coisa que eu fiz foi pegar sol mesmo. Eu fiz um longo de 50 quilômetros, de 40, bate e volta, retona, praia, ficar visualizando aquilo, porque, nossa, é chato, assim. Chega um momento que E fica muito chato, né? para você, duas coisas quando esse calor. Você tem técnicas de esfriar o corpo um pouquinho que você gosta de usar? Tem muitas pessoas que gostam de colocar gelo, tipo, atrás na cabeça, ou focar bem nas mãos, deixa as mãos mais frias, um jeito de esfriar o corpo inteiro. Você tem coisas que você gosta de implementar? Então, a maior parte, né, e a maior facilidade que a gente tem nesse tipo de prova é jogar água, né? Água na cabeça, na nuca, nos punhos. Mas quando você tem um suporte, uma equipe de apoio, eu aprendi com um amigo, grande amigo, Carlos Guzmão, lá nas 24 horas de Natal, de colocar o gelo nas costas, na nuca. E assim, a Natal é muito quente, já faz muito calor. E 24 horas largou às 8, acho que 10 da manhã eu já estava extremamente enjoado e desgastado por causa do calor. Aqui é inverno, e aqui no sul faz muito frio no inverno. Eu saí do frio para ir lá para um extremo calor, então meu corpo sentiu muito. E daí essa técnica de fazer o gelo e amarrar, nossa, resfriou meu corpo muito rápido e deu um resultado muito bom mesmo. Como eu vou ter uma equipe de apoio nessa prova, consegui, graças a Deus. E se eu realmente ver que está muito calor, eu já vou ter que deixar aí encaminhado essa possibilidade, né, de dar uma resfriada aí, pelo menos uns 2 trechos para dar uma baixada na temperatura, porque é perigoso, né? Além de abalar a nossa performance, além de a gente perder performance pelo forte calor, a frequência sobe, é perigoso, né, acontecer alguma coisa aí, a gente nunca sabe. Tem uma história do Scott Jurek durante o Badwater e ele, o time dele, o crew dele, eles foi com uma caixa enorme, cheia de gelo e ele inteiramente ele ia mergulhar o corpo inteiro dentro dessa caixa só para esfriar o corpo para 2, 3 minutos e depois sai e fica correndo, volta para correr. Esse tipo de coisa, nossa, eu nunca. Eu gosto de entrar água. Provavelmente durante Camboja você fez isso umas vezes, porque, nossa, foi quente demais aquele dia. E quando você tem a oportunidade de esfriar o corpo inteiro, não ajuda demais, né? Então, isso daí, uma vez eu fiz o Mundial do Ironman do Havaí, né, de triatlon lá, Hum. o Ironman. E tinham alguns locais que tinham, porque lá tava 40 e poucos graus, né? E o pessoal mergulhava assim no gelo. E como você falou que acontece lá na Bodywater lá. Então, assim, ó, eu confesso para vocês que eu não gosto de me molhar demais. Que engraçado, né? Mas eu prefiro passar um pouco mais de calor do que me molhar. Eu só me molho em casos extremos. Por quê? Eu me aço demais. Eu tenho uma facilidade muito grande de ter assaduras. E o suor por si só já contribui, mas se eu me molho, parece que eu me aço mais ainda, porque daí tira aquelas pomadas, os produtos que você usa. Olha só, eu prefiro às vezes não me assar, passar calor e não me assar mais, né? E eu sinto que também se eu começo a me molhar demais e perco muito a questão da proteção solar, além do protetor solar, eu sinto o sol torrando a minha pele de uma forma que me incomoda muito. Então, o pessoal briga comigo. Deixa eu te molhar, porque eles vão me molhar, eu falo, não molha. Eu molho só alguns locais específicos, assim. É bom, mas logo em seguida eu sinto que piora, entendeu?
Uhum. Eu me encho de protetor solar, porque eu me torro muito fácil e eu sinto que o sol está penetrando, assim, depois que começa a sair protetor solar. E daí a única coisa que eu molho mais é a cabeça. Parece que já me dá um bom resultado, assim. Agora tem galera que toma banho. Ali em Cambotas, eu vou ser bem sincero, teve duas partes que eu me abaixei um pouco para me lavar porque estava muito quente. Foi impressionante. Cara, então, qual categoria de corredor? Ou até nem corredor, porque você faz o Ironman também, você gosta de pedalar, mas você faz um pouquinho de tudo. Qual categoria você acha que você cai hoje em dia? Porque a maioria das pessoas ouvindo esse podcast conhece você nas trilhas, mas tem outros mundos. Tem um mundo de ultra que não é de trilha, não é fora das montanhas. Onde você cai? Onde você gosta de falar? Qual tipo de corredor é Felipe hoje? Cara, que difícil a pergunta. Hoje eu não faço mais o triatlon, porque eu parei, né? A bike e a corrida, mas eu fiz durante 5 anos. Me dediquei muito, inclusive, né? Então hoje o Felipe, ele é um atleta indefinido que não sabe se ele quer trilha ou se ele quer asfalto. Então ele quer os dois. Então hoje eu posso falar que eu sou um atleta eclético, sabe? Ah, vamos lá correr 5.000 na pista de atletismo? Vamos! Mesmo sabendo que eu não vou ter um resultado expressivo, eu gosto do desafio. Coração no peito, meu Deus, aquela coisa de manter velocidade. Isso daí é um desafio, ele tira a gente da zona de conforto. E isso ele faz com que a gente evolua mentalmente, né, fisicamente. Mas hoje, o Felipe é um corredor de 100 quilômetros de plano, de circuito. É o Hum. alvo dele, né? Quando está dentro de uma prova-alvo, eu consigo periodizar e ficar nisso. Mas eu não consigo ficar por muito tempo só nisso. Eu fico cansado mentalmente de ficar rodando em circuito, plano, mantendo ritmo o tempo todo. Então, o Felipe, ele precisa recarregar as suas energias fazendo algo diferente. E por isso eu vou para a trilha. Mentalmente, isso me fortalece demais, fazer algo diferente, curtir trilha. Cara, trilha é sensacional, não vou falar pra ti que é apaixonado, né? O visual, a energia de estar na natureza, o desafio de pular pedra, e desce montanha, e sobe montanha. Isso fisicamente me dá uma resistência muito grande também para suportar um pouco mais os 100 quilômetros, a minha velocidade. Porque para um atleta de 100 quilômetros eu sou muito veloz. Não sou o melhor maratonista, né? Porque ali no 42 o pessoal ainda é muito veloz. Mas eu tenho uma boa maratona. Só porque eu consigo reduzir um pouco esse ritmo e aguentar mais o 100. E as trilhas, elas me ensinam tanto na parte física, porque eu ganho muita resistência, como nessa parte mesmo de suportar a dor, aquela parte de você estar quebrado e continuar correndo, se alongar um pouco mais. A 100 para mim, as 100 milhas, foi um divisor de águas para mim como atleta, principalmente pensando no Mundial. Quando eu cheguei nos 70 quilômetros do Mundial, eu sempre chegava nos 70 quilômetros e eu tinha muita vontade de chorar. Pô, falta 30 e eu tenho que manter essa velocidade toda. Em 30 eu não vou aguentar, eu tô quebrado. E aí, depois de fazer 160 quilômetros, quando você chega nos 70, você diz, poxa, só falta 30, né? Uns 100 milhas ainda falta 90. É uma coisa assim muito distante. A mesma coisa é 24 horas. Eu fiz 24 horas na pista. Nossa, cara, é um ritmo diferente, uma prova totalmente diferente, mas que te ensina muito. E hoje o Felipe é um atleta que quer ser um eterno aprendiz. Então, assim, eu gosto do desafio, eu gosto de estar nas provas diferentes, eu gosto de me desafiar. E o maior exemplo foi Cambotas. Eu sabia que Cambotas era uma prova dura, mas eu não imaginava que as descidas seriam tão perigosas naquela questão das pedras. E eu, Felipe, ainda tenho medo de descer. Eu desço, mas não desço tão lentamente, mas eu não sou um atleta super veloz em descida. Então, Cambotas para mim foi assim uma escola, cara. Eu tive vontade de desistir porque eu fui para Cambotas para tentar competir e eu não consegui competir. Eu consegui completar a prova. Uhum. Então, assim, algumas pessoas perguntam: você ficou feliz com o teu resultado de Cambotas? Eu posso dizer que sim e não ao mesmo tempo, porque eu venci a prova, venci o desafio, eu me venci, eu consegui
me segurar na prova mesmo não tendo a competitividade que eu gostaria. E vencer a vontade de desistir é a melhor coisa que a gente carrega, né? A gente venceu e cruzou a linha de chegada. Mas eu não é um tipo de terreno que me agradou, entendeu? Eu não gostei daquilo porque eu achei muito perigoso. Daí tem gente que fala, nem é tão perigoso assim. Pra mim é. Eu cheguei a sentir assim, tipo, poxa, eu tô correndo um risco de vida, cara. Se eu descer aqui é perigoso, eu posso perder minha vida e isso foge do meu, né, ao meu ver, do que eu gosto de fazer. Daí eu até falei pro Valmir não fica chateado, mas ele me perdoou na hora que eu cheguei. Você gostou da prova? Eu não. Ela foi muito bonita. Eu conversei com você também, daí você falou, não é um Uhum. tipo de prova pra você. Eu assim, não é. Mas, cara, hoje eu já te digo, gostou de fazer? Adorei. Me tirou totalmente da minha zona de conforto. E eu Uhum. consegui vencer essa zona de conforto e afora, né, o sofrimento, o calor. As subidas eu achei legal, eu gostei de escalar algumas partes, achei bem divertido. Tem vídeos meus lá, eu tava sorrindo porque eu tava feliz. Eu subia feliz e na hora de descer acabava a prova, assim, pá, que saco. Eu não conseguia desenvolver, eu chegava a caminhar na descida. É, então, talvez Cambotas é outra categoria de trail, na minha opinião, que a gente tem, né? Mas tem outras provas na trilha. Eu gostaria de saber, você está vendo isso, essa transição, essa desafio que você tem, você está saindo da zona de conforto. Seria muito fácil para alguém tipo você é o craque do Brasil numa distância ou sem k na asfalto, você não tem que ir para as trilhas. Mas você aceita isso como um desafio. Mas você está vendo isso como uma transição, tipo, talvez no futuro? Porque, vou falar bem honesto, eu acho que eu falei isso na Cambotas. Eu acho que por volta de 80 quilômetros, 100 quilômetros de trilha, na largada, com as atletas na largada, só como o potencial como atleta, eu acho que você está em cima de tudo, na minha opinião. Mas com tanto, esses variáveis de lidar com técnica, lidar com descidas, aí isso muda a jogo um pouquinho, que faz parte da trilha. Então, você está vendo essa transição? Você tem um alvo de melhorar com isso? Tipo, daqui, tipo, 2, 3 anos, você chega em qualquer prova de 80 ou 100 quilômetros de trilha para mandar? Tipo, ganhar sem dúvida? Então, eu te confesso que um dos motivos de me manter no trail, principalmente em algumas provas que eu não estavam programadas, esse ano eu fiz prova demais e metade não estava programada. Foi o carinho que eu estou sendo recebido no trail, no sentido como pessoa, atleta, e com a perspectiva que todo mundo está colocando em mim em relação a isso, me fazendo acreditar que eu posso fazer essa transição e eu posso ser um grande atleta de trail. Então, eu realmente. O meu sonho no 100 quilômetros plano era fazer abaixo de 7 horas. E depois de fazer abaixo de 7 horas, eu ia tentar migrar para o trail. Eram os meus planos. Só porque eu não fiz só abaixo de 7 horas. Eu fiz 6 horas e 37 no plano e eu fui 13º no Mundial. Uhum. E, cara, eu tava com uma bolha gigante na sola do pé e eu cheguei super bem. Sabe aquela coisa? Eu fui bem, mas sabia que dava pra ir um pouco mais. Eu não tive naquela quebra de 100 quilômetros. Eu larguei e terminei no mesmo ritmo. E daí isso me fez adiar um pouquinho o sonho de realmente migrar pro trail e investir tudo no trail. Eu acho que eu mereço estar mais uma vez no 100 quilômetros plano do Mundial, que é 2024, para tentar, de repente, baixar um pouquinho mais o tempo e, de repente, a classificação. Mas eu também não posso largar totalmente o trail, que eu venho evoluindo. E cada prova eu vou evoluindo, cada prova eu vou evoluindo, né? A primeira vez que eu fiz o Pedra do Baú, meu Deus, foi a primeira prova de altimetria que eu fiz. E eu sofri demais. Eu lembro que eu fiz os 50, eu cheguei bem atrás, assim, no sentido de classificação, eu caminhei muito. E daí eu me arrisquei esse ano aí no 80. Até aconteceu aquele negócio que eu me perdi lá. Eu tava em Bem no quinto fim, ali no foi final da prova. sacanagem. Bem no fim.
E daí eu me perdi, daí você passou, de repente o Maicon chegou em mim, daí eu falei, ô Maicon, já me passou, não vou deixar mais um passar brincando, e a gente foi junto um bom tempo, e eu fui sexto ali, e assim, eu evolui muito nessa prova, e eu fiz uma sequência de provas grandes, né, na sequência, eu estava cansado, eu tinha feito 100 quilômetros, plano para conseguir a vaga para o Mundial, e de repente eu caí de paraquedas lá sem fazer muita altimetria. Então, o mais interessante disso que você falou é o quê? É que a partir do momento que eu decidi que eu quero ir pro trail, eu vou treinar pro trail. Eu vou estar mais horas dentro da trilha. E é o que está faltando para mim evoluir um pouco mais, principalmente nas descidas, que é desenvolver mais esse reflexo e perder o medo. Eu acredito que a partir do momento que isso acontecer, eu acredito que dá para evoluir bastante, porque as minhas subidas não são ruins, as minhas subidas são boas, tanto que eu fiz a Up Hill, a Serra do Rio do Rastro esse ano, né? Poxa, eu fiz muito bem as duas provas e eram 2 dias seguidos. Eu fiz aqueles 1.400 lá de subida, abaixo de pace de 5, né? De ritmo de 5 em 12 quilômetros, então eu achei muito bom. Então, Não, agora porque é muito era bom. asfalto. Agora, e daí na trilha eu também consigo desenvolver bem a subida, os planos, né? Eu consigo correr, mas chegou na descida, dependendo da descida, eu ainda não consigo me soltar a ponto de ser veloz e manter a minha performance, né? Das 3 partes: subida, descida e plano. Eu sou um atleta que sobe bem, mas sobe bem correndo. As partes muito single track, que é caminhando forte, eu também ainda não sou muito bom. Eu sinto minha perna pesar. Por quê? Eu não treino isso, né? Eu não treino, eu não tenho trilha Uhum. técnica aqui que eu fique caminhando. Eu consigo correr muito aqui, isso, altimetria, vou fazer 1.500 de altimetria, mas dá para correr o percurso todo. Daí às vezes eu caminho um pouco para adaptar o corpo. Mas é uma coisa que, se eu fizer demais, pode refletir no meus 100 quilômetros e eu perder um pouco de velocidade, né? Então, olha só essa confusão que eu estou gerando. Então, eu estou muito satisfeito com os meus resultados do trail. Tive resultados esse ano muito legais. Não pude conhecer ir para uma prova que é o Perdidos e o La Mission, que são 2 provas que a galera vai em peso e que eu tenho certeza que vai aprender muito. 2023 eu vou pro Perdidos. La Mission ainda não. Não, E legal. assim, Pode falar. é isso que eu ia falar, eu não sei até que ponto onde eu conseguiria chegar, né? Mas muita gente me fala que eu tenho futuro e que eu devo continuar e que é muito legal isso, né? As portas estão muito abertas, assim. Às vezes eu quero ir para uma prova, eu tenho ajuda, né? Tanto de atletas quanto de organizadores de prova. E isso com certeza me motiva demais a ir o mais rápido ainda para o trail. A minha esposa voltou a correr agora que a gente teve bebê e ela gosta muito do trail também. Então é uma motivação a mais para a gente ir junto, fazer trilha. E ela tem o mesmo problema que eu. Ela é muito veloz, ela é muito boa na trilha, mas nas descidas ela é. Como diz ela, eu tenho 2 filhos para criar, né? Eu não posso me quebrar ainda. Então, eu quero entrar quase todas as provas, você já falou um pouquinho, mas quero explorar um pouquinho mais. Mas antes, você tocou muito rápido essa ideia da comunidade de trail. Pode falar a diferença entre a comunidade de ultra, tipo, que não é de trail, talvez de asfalto, mas de plano, e essa comunidade de trail? Porque eu acho que os dois têm as comunidades, mas como que é diferente? Qual tipo de vibe é diferente para Ai, você? deu uma falhadinha, deu uma falhadinha aqui no final agora. Desculpa. É a diferença dessa Ultra Trail e asfalto? Isso, a comunidade por volta. Tipo, as pessoas que tá aí. Porque você falou, você sente bem nas provas, as pessoas de trail estavam te recebendo bem. Essa é a ideia. A comunidade por volta do esporte. Então, vamos ver se eu entendi a pergunta, né? Porque, como eu falei, deu uma falhadinha no meio ali. Essa questão das 2 modalidades, quando você fala em ultramaratona,
Você tá falando das pessoas, né? Desculpa. É, Você as como falou... pessoas. Eita, as pessoas que isso. É porque falhou mesmo. Eu vou falar bem honesto para você. Eu corri muito na rua. É tipo, eu corri cross country nas trilhas nos Estados Unidos, mas é tipo, depois disso eu tava fazendo maratona, eu tava fazendo provas de asfalto, várias maratonas. Eu tinha amigos, sim, mas foi um tipo de... Quando eu descobri a comunidade de trail, foi um trem muito diferente para mim, porque finalmente eu tinha amigos que, tipo, a conversa foi fora de só o pace, sabe? A gente tinha esse contato pela natureza, tinha esse amor para os outdoors, sabe? Então, para mim, foi isso, por causa disso eu continuei e vou continuar dentro das comunidades de trail, por causa dessa esse amor comum que a gente tem para a natureza, para as trilhas, para coisas além de só correr. Perfeito, perfeito. Eu te falo isso porque eu te entendo, porque eu também estou começando a viver isso, né? A ultramaratona, no geral, as duas comunidades são parecidas porque todo mundo sabe o quanto é sofrido ficar horas correndo. Então, todo mundo meio que se ajuda, tanto no trail quanto no de asfalto, tá? Quando você fala maratona para baixo é bem diferente. Daí é uma coisa mais Uhum. competitiva. Daí o asfalto realmente não tem um vínculo tão grande de amizade quanto no trail. Mas na ultramaratona, falou 100 quilômetros, 100 milhas, meu, todo mundo se ajuda, todo mundo quer que todo mundo termine. Se precisar, eu te dou um gel, se precisar, eu te dou uma comida. Se precisar, eu fico correndo contigo aí uns 10 minutos, 15 minutos para você se reanimar, porque a gente tem as baixas, né? E isso acontece nos dois, tá? O pessoal da ultramaratona de asfalto, de circuito, como a gente dá muitas voltas, a gente fica muito mais em contato com os atletas e gera um Uhum. carinho muito grande. Quando é circuito. Quando é estrada, sai de um lugar a outro, a gente não tem esse contato, daí fica um clima mais estranho. Agora, a trilha realmente é isso, assim. Qual é o teu pace? Qual é? Não tem muito essa competitividade. Até porque não é um parâmetro que a gente tem numa prova de trail. É percepção de esforço, é, é o tipo de trilha que você está correndo. Eu falo para as pessoas que depois da prova, às vezes, tipo, pô, tu lembra daquela parte da prova que tu sobe na montanha e tu vê aquela coisa mais linda? Quando um cara é muito competitivo e tá vindo do asfalto e ele quer a competição, ele não enxerga. Ele só Uhum. enxerga o chão e quer competir, quer chegar. E eu venho do asfalto, mas eu consigo curtir isso. Tanto que eu falo, nossa, a maioria das vezes que alguém fala, nossa, você sabe aquela cachoeira, aquela parte que eu sim sei? Cara, sei, e tem lugar que você tem vontade de ficar filmando o tempo todo para mostrar para todo mundo que tu passou por lá, de tão bonito que é. Eu tenho muito hábito de gravar mais meus treinos de trail por isso, porque dá vontade de convidar todo mundo para ir lá para conhecer aquele lugar que você conheceu, cara. Porque é muito bonito, porque é lindo, e de repente você bate uma foto e fica linda, todo mundo fica encantado e quer ir para lá também. E a comunidade do trail, eu tô sentindo isso. Eu tive umas duas provas que eu fui e que eu não consegui sentir isso. Que eu lembro que eu fiquei bem triste, assim, que eu achei uma competitividade meio grande e tal. Mas às vezes é a forma com que a gente enxerga, né, a situação. Às vezes você começa a ver por outros ângulos também. E já as últimas provas que eu fui, assim, eu já achei bem diferente, assim, eu já vejo que realmente é muito bacana, porque teve algumas provas que eu não estava inscrito e que os próprios concorrentes, amigos, convidavam. Não, mas vamos sim. Pô, lá é muito massa, lá é legal, lá tu vai gostar. E, pô, cara, isso é a coisa mais interessante que tem. Porque você vai numa prova curta de asfalto, o teu concorrente quer que você se machuque para não estar lá ou não vá. Ele não vem te convidar para ir para a prova. Ou ele se inscreve escondido para você não ir, que às vezes tem premiação. No trail não, no trail eu já vejo que é uma coisa mais legal, porque quando a gente vai para uma prova de trail, a gente quer que todo mundo esteja lá, para rever todos os amigos, né? Uhum. E é isso que eu tenho sentido, né? Tipo, pô, não tá lá, e eu tô criando vínculos de amizade, né? Realmente. Até a ponto de, tipo, eu vou para uma prova,
Daí você já manda mensagem. Você vai que dia? Quinta ou sexta? Ah, porque daí a gente já podia chegar junto lá para pegar um carro em comum, ficar na mesma casa e compartilhar. E eu tô vendo que isso no trail é muito forte e eu tô gostando bastante, assim. Ah, muito legal, cara. Cara, 2022, a gente já falou umas coisas, mas, cara, olhando de que você fez e suas conquistas de 2022 é absurdo. É absurdo. A lista aqui é muito comprida. Eu nem tenho tempo para falar tudo o que você fez. Mas você fez o 100, você foi no terceiro lugar, 100 milhas. Você fez o Mundial lá na Alemanha, você foi 13º. Você fez na pista uma outra de 100 quilômetros. Você fez Indomity, você fez o uphill, a maratona uphill, você fez Jaraguá Sky, você fez Gramado, você fez Mons, você fez Cambotas. Cara, a lista aqui é incrível. Você fez... Não, dentro disso, você fez uma maratona de 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos. Essa foi a... Cara, então, eu tenho duas perguntas. É tipo, por quê e como? Fisicamente, como você fez tantas coisas? E por quê? Você falou, tipo, metade dessas coisas você nem planejou. O que aconteceu esse ano e como se foi lidando com essas decisões de fazer tantas coisas? Então, eu sou meio criticado porque eles falam que eu não tenho um rumo e um foco, né? Que um atleta de alta performance, ele tem que definir a prova, as menos provas e treinar com mais qualidade para estar nessas provas, né? Ah, mas E daí, cara, você só vai ficar criticado mesmo quando você fica machucado. Desde que você não fica machucado, é incrível. É só isso, é incrível. Então, eu entendo eu não demais essa vantagem de fazer tudo. O que me deixa, tipo, sem palavras é o facto que você manda para caramba em todas essas provas. o mais engraçado é que eu consegui manter uma performance boa o ano todo, sem lesão. E, cara, é muito amor envolvido, assim. Eu gosto muito de estar nas provas, porque é a festa pra mim, sabe? Eu gosto do pré-prova, eu gosto do pós-prova. Eu fico triste quando eu não posso ficar no pós-prova, como lá no Indomit, eu não fiquei na premiação, eu tive que vir embora. Mas, assim, estar lá, o pré foi legal, a gente conhece pessoas, a gente aprende tanto que, assim, ó, algumas provas eu vou com uma expectativa mais de fazer um treino mais forte, assim, eu não vou chegar à competição e chegar morrendo na chegada. Por isso que as pessoas não entendem que, assim, ó, mesmo eu tendo uma boa performance, eu não fui competir mesmo. Porque pode ver que eu faço, às vezes, uma prova sábado de 50, 60, e segunda-feira eu tô correndo 15 quilômetros leve, eu não fiquei nem com muitas dores, né? Primeiro, a minha recuperação realmente ela é rápida. Estou, nossa, querendo saber também da onde que vem, né? Pode me testar, não tomo nada que é proibido de doping, que daí o pessoal fica, deve dopar pouco, né? Não, não tomo. Eu tento manter um peso baixo, porque o peso baixo eu percebo que eu machuco menos, né? Menos peso para carregar e as minhas articulações sofrem bem menos. Então a minha alimentação, assim, não é super natural, não tem nada de diferente, é quantidade. Eu não como muito para controlar o meu peso, né? Tem uma estrutura legal aí de suplementação, com certeza isso faz a diferença também. Mas assim, ó, eu fiz as provas, algumas para estar nelas, para conhecer elas, porque eu tenho muitos alunos que estão se interessando pelo trail. O trail está crescendo para mim como profissional, como treinador. Então, assim, ó, eu preciso ir em Jaraguá para conhecer, eu preciso ir no Indomit, eu preciso ir em Perdidos. Perdidos é uma prova que todo mundo quer fazer e eu nunca fiz. Então, a partir do momento que eu conheço a prova, eu sei como instruir os meus atletas. Porque eu sou muito prestativo em relação a isso aos meus atletas, sabe? A Mons, meu Deus, eu tinha que conhecer o Barão, mas eu queria conhecer o Barão durante o dia, então eu fui para 50, né?
E eu queria entender o que era esse barão e o que tinha de tão especial e difícil nele. Então, algumas provas eu fui meio que querendo conhecer elas. Eu larguei num ritmo, para mim, mais confortável, e à medida que eu ia me sentindo bem, eu ia desenvolvendo durante a prova, né? Tanto que algumas provas eu larguei um pouco mais atrás, algumas eu era tipo um asfalto na largada. Daí asfalto para mim é muito fácil largar um pouquinho mais forte, que não é tão forte. Então eu largava, mas daí chegava na trilha eu já segurava. E eu ainda, na 100 foi bem engraçado, porque tinha um asfaltão, e eu tava segurando, segurando, segurando. Aí teve uma hora que o Celinho disparou e eu assim, quer saber, eu vou junto com ele. Deixa eu desenvolver um pouquinho no asfalto. Daí eu entrei na trilha em primeiro. Quando chegou a subida do Caminho do Ouro, eu parei e falei, o Celinho, o Fantasma, o Daniel, que estavam mais na frente, podem passar porque aqui é a área de vocês, eu vou mais devagar. E ali eu diminuí. Tanto que logo em seguida você também já me alcançou, logo depois que terminou a subida. Tipo, é a área de vocês, entendeu? Eu não vou sair tentando acompanhar vocês numa área que não é minha. Então eu queria sentir meu corpo, como é que ele ia responder naquela prova. Daí quando eu cheguei no estradão de chão lá em cima, que tinha uma boa parte corrível, todo mundo achou o quê? Até o Daniel conversou comigo. Achei que tu ia socar o pau lá no plano e desenvolver bem. Eu disse, claro que não. Porque se eu me desgastar no que eu sou bom, quando chegar na parte que eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou ficar só me arrastando. Então eu segurei na minha melhor parte para tentar desenvolver um pouquinho melhor na minha pior parte. Foi uma estratégia minha. Pode ser que o resultado tenha sido diferente? Pode, mas assim, ó, a última descida lá da prova, aqueles 15 quilômetros, sei lá, pra mim foi muito sofrido. Porque era algo que, assim, ó, eu tive muito medo, aqueles pastos, onde não sabia onde pisar, aquela trilha bem técnica, a musculatura já estava fadigada. Então, assim, ó, ter terminado aquela prova e ainda em terceiro, pra mim foi algo surreal, cara. Eu fiquei muito feliz. E eu fiquei bem cansado, eu fiquei bem desgastado. Então, assim, é um aprendizado. Então, esse ano eu tirei, assim, ó, até maio eu vou fazer bastante prova que surgir para me aprender, para me ganhar resistência, para o meu psicológico ficar mais forte, né? Porque eu queria, depois eu fiquei 2 meses sem competir e fui para o Mundial. Daí esses 2 meses eu não fui para a trilha uma vez. Eu treinei asfalto, circuito, velocidade, mundial. E olha só o meu resultado, eu baixei 29 minutos nos 100 quilômetros. E daí ficam dizendo, era para mim estar cansado, era para mim estar desgastado, mas no fim eu estava mais forte do que nunca. A estratégia de fazer várias provas deu certo. E não foram várias provas tipo, eu preciso ser o campeão, eu fui para a prova para estar na prova. Daí às vezes as pessoas me criticam porque eu te falo em pessoas porque eu recebo muita mensagem, né? Você devia ter ido na Up Rio, na Rio do Rastro Marathon, ao invés de ir para Jaraguá, porque a Rio do Rastro provavelmente você seria o campeão. Eu assim, mas a Rio do Rastro e a Serra eu já fiz tantas vezes, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria me desafiar em Jaraguá. E Jaraguá, para mim, a primeira metade da prova foi. Nossa, aquela parte técnica de 3 quilômetros lá. Eu cheguei a ficar em sétimo, eu acho, na classificação. Eu tive medo, eu nunca fiz aquilo. Foi tipo uma mons, assim, para mim. Foi Uhum. aquela parte de gatinho mesmo, eu nunca tinha feito. Né? Eu fiz uma parte do Indomit Pedra do Baú, mas não foi assim, naquele estilo. E daí eu aprendi a ter mais controle ainda. Tipo, ó, aqui eu tenho que ir devagar, aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer aquilo. E daí a segunda metade ficou mais rolada, eu consegui desenvolver bem. E assim, é aquela coisa de entender o momento certo de atacar, de forçar, de reduzir. E a trilha me ensinou demais, assim. Porque eu tive um controle muito grande nos 100 quilômetros no Mundial. Que foi assim, ó, eu cheguei no 70 e eu digo, poxa, aqui não tem nada de mais difícil do que simplesmente olhar para frente e correr, manter o ritmo, né? Eu fiz tanta prova difícil, eu lembrei da 100, eu lembrei de Araguaia, eu lembrei de todas as provas que eu fiz, das dificuldades que eu tive, da vontade de desistir, de estar lá à noite, no meio do nada, sozinho, cansado, cair no meio da trilha, ficar com medo de cair de novo e se machucar.
que aquilo para mim ficou uma coisa muito leve, muito fácil. Então, essa mistura de provas, de ritmo, de estar cansado, competindo cansado, ela me deu uma condição física que me deu um up muito grande. Porque mesmo cansado de 100, de Araguá, de fazer várias provas seguidas, eu fiz uma maratona 2 horas e 30, cara. Foi a minha melhor maratona da vida. Como que eu fiquei mais veloz? Né? Porque a minha condição física melhorou, porque eu alonguei essa resistência mais um pouquinho, eu me arrastei mais um pouquinho. Então, se tu for pensar como treinador, essa parte, né, fisiológica, tem algumas coisas que tem muito a ver, né? É porque a gente é muito fechado. Não. Maratona tem que treinar assim, 100 tem que treinar assim. E eu tô mostrando uma metodologia um pouco diferente, que pode ser que não funcione para outros atletas, porque cada pessoa é única, né? Mas para mim tá funcionando muito bem. Porque eu não preciso, assim, ó, eu não tenho essa gana de ser o melhor em tudo, entendeu? De ser o campeão, já chegar e eu só quero evoluir, eu quero estar dentro das provas e eu quero me divertir porque eu amo muito esse esporte, tá? É o meu antidepressivo, é o meu anti-estresse. Cara, coisas muito óbvias que você acabou para mim é tipo, você tem esse amor, você tem essa conexão com seu corpo, você tem essa vontade de explorar e aprender, sempre aprendendo. Essa coisa, tipo, eu acho que é essencial tudo que você falou de fazer tanto e vai ainda tem energia para continuar. Mas tem coisas, tipo, tem sinais durante o ano, durante seu processo de treinar, durante tantas provas, sinais que você vai vendo, tipo, ok, não, agora é hora de diminuir um pouquinho. Vamos supor, tipo, aqueles dias você acorda, tipo, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? É tipo, um dia tá ok, mas 2, 3 dias... como treinador, você sabe, isso normalmente é um sinal numa atleta, tipo, você vai assistindo isso em si mesmo, você tem pessoas por volta de você, tipo, Felipe, você tá percebendo se a energia tá um pouquinho baixo ou alguma coisa assim, ou você tem uma lesão, tipo, que se você faz demais, você fica meio machucado? Quais tipos de sinais você vai olhando, tipo, para verificar, ok, a luz está verde, eu vou em frente, ou, nossa, tá amarelo, eu vou parar um pouquinho. Perfeito. É bem isso, né? Eu consigo ir detectando sinais, realmente. E esses sinais, eles são muito importantes a gente não ignorar, né? Então, assim, ó, eu tive um ano tão bom de 2022 que o final dele deveria ser com umas férias, um descanso mais merecido. E esse descanso, ele seria não ir para Cambotas. Mas daí eu decidi ir para Cambotas. Mas só porque eu fiz? Eu diminuí meu volume de treinos. Eu consegui entender que o meu corpo já estava cansado. Eu sabia que eu não ia estar na minha melhor forma, né, na minha melhor fase. Mas eu fui porque eu queria estar lá. Eu queria estar em Cambotas, eu queria conhecer a prova, eu queria estar lá. Por isso que eu falei que o lado positivo foi de eu entender isso. E ainda fiquei com um sexto lugar que para mim foi ótimo, excelente. Foi um presente, sabe? E daí depois de Cambotas, daí veio novamente aquela questão, não, tá na hora de parar. Mas daí eu já tinha feito a loucura de me inscrever na São Silvestre porque eu nunca fiz. Mas daí eu entendi que o meu corpo ele não estava mais querendo responder aos sinais competitivos de alto volume, alta intensidade, e tanto que eu fui para São Silvestre e todo mundo que acompanhou viu que eu corri com o celular na mão, eu fiz alguns vídeos durante a prova, é uma prova de velocidade, 15 quilômetros. Então, assim, ó, eu fiz força, mas nem perto do meu limite, porque eu já entendi que o meu corpo não ia responder. E para mim tá tudo bem. Eu fui lá, fiz um 15 quilômetros forte, como se fosse fazer um 15 forte aqui. Não fiquei dolorido, não fiquei quebrado, nem nada. E eu conheci a prova, conheci a energia da prova, passei um pouco com a minha família, sexta-feira a gente passeou. Então, assim, eu consegui entender isso. E daí, assim que eu voltei da São Silvestre, daí começa, pô, eu tenho uma prova de 84, eu tenho que treinar para ela,
aquela pressão toda de você querer dar um resultado, porque é um tipo de prova que é o meu tipo de prova realmente que eu sou competitivo, que é plano, né? Mas eu não abracei essa pressão, tá? Tanto que eu comentei para algumas pessoas que eu pensei em desistir da prova, porque como eu ganhei 2 vezes a prova, a gente quer ir e quer tentar de novo, né? Ser o campeão. E daí eu fiquei querendo. O meu corpo começou assim, ó, eu fiquei com 2 pensamentos. Sinal verde, treina bastante para ir bem na prova, mas o outro, o meu corpo não está preparado para isso. Eu tenho 2 filhos pequenos, eles estão de férias, eu e minha esposa estamos sofrendo um pouco de cansaço e mais que o normal por causa disso. É maravilhoso, tá? Mas é porque cansa, só porque cansa. A gente tem que brincar, tem que cuidar, ele se machuca, teve aniversário e festinha. E então, assim, ó, eu vou para os 84, eu vou tentar correr bem no dia, mas eu estou conseguindo já entender que eu não preciso estar na minha melhor fase e ser a minha melhor prova. E pronto, e tá tudo bem. Se eu sentir que eu vou estar com alguma dor, eu precisar desistir da prova, eu vou desistir da prova porque eu quero ter um 2023 muito bom. Agora, se o meu corpo responder, dá para terminar a prova sem se quebrar, sem se machucar, eu vou terminar a prova, entendeu? Então eu consigo sim ter esses sinais, eu consigo entender assim, ó, que existe o cansaço normal, eu acordei cansado, hoje eu não estou com vontade. Agora, como você falou, se isso acontece uns 3, 4 dias seguidos, não insiste. Eu não insisto. Assim, hoje eu vou descansar. Hoje eu vou nadar. No final do dia eu vou lá e vou nadar de leve, vou reduzir um pouco, e tá tudo bem, porque o meu corpo precisa disso. Eu consigo entender, com certeza, e sou bem compreensível com os meus alunos em relação a isso. Porque tem coisas que a gente não pode. A gente não está sentindo, né? O que a pessoa está sentindo. Então, assim, ó, eu consigo entender sim. Se precisar reduzir, reduz. E eu vou correr 84 sábado. Quinta-feira eu tô indo pro Piauí, no outro lado do Brasil. Eu tenho 20 alunos lá. Eu vou, além de visitar eles, eu vou fazer uma prova de 2 dias. É 66 sábado, 66 domingo. Parece que reduziu para 55 o primeiro dia. É só trilha. A ideia da prova não é performance, é conhecer a prova também. Tô com medo de estar muito cansado, mas, cara, a prova é. Eles me convidaram já no passado, eu não fui. E daí eu volto do Piauí já na segunda-feira, né? Vida normal. Final de semana tem uma maratona de estradão, sobe e desce no Rio Grande do Sul, onde eu tenho vários alunos também. E daí assim, ó, eu ia ter um longo de 40, daí eu vou estar lá, daí eu vou correr a prova, entendeu? Se eu tiver legal. Então é isso. E esse vai ser o meu start em 2023. 3 provas loucuradas seguidas. E daí vamos ver como é que vai ser. Daí eu vou reduzir os treinos, né? Eu vou reduzir um pouco o volume. E, cara, eu vou fazer o possível para conseguir dosar ao máximo para mim não me quebrar e já estragar meu ano no início do ano, né? Ano passado foi igual, tá? Eu fiz o 100, fiz um 6 horas solidário para arrecadar a cesta básica, 80 quilômetros, e fui pro Indomit, 80. Foi um seguido do outro, assim. E deu tudo certo, né? Cara, então, primeiro, eu tenho que perguntar, como treinador, o que você fala para seus alunos quando você sabe que ele está treinando demais ou chegando no overtraining? Como você faz essa conversa quando, tipo, não faz o que eu estou fazendo, mas como você lida com isso com seus próprios alunos? É muito difícil, né? Porque é aquela coisa, você faz, eu também posso fazer. Uhum. Às vezes é a resposta do meu aluno, né? Daí eu falo assim, ó, mas assim, me relate como você está se sentindo, como estão os teus treinos. Tu consegue perceber que eles não estão rendendo? Você consegue perceber que você está ficando com mais dores muscular que o normal? Eu começo a falar os sinais do overtraining, né? Você está sentindo que você está, né, abandonando os treinos antes, né, de terminar eles? Porque assim, isso não está acontecendo comigo, né? Eu consigo explicar essa diferença para ele. Não é porque eu faço que você pode fazer. Eu faço isso há muitos anos. Você está começando agora, vai para sua primeira ultramaratona. Então, assim, ó, o ideal é o quê? É uma prova-alvo no ano, que é onde eu faço a periodização. Então, como eu te falei, a minha periodização foi para os 100 quilômetros do Mundial. Tanto que 2 meses antes eu não competi mais, né?
Mas tinha um final de semana que eu ia rodar 60. Daí tinha a prova de 50, de trilha. Daí você pensa, nossa, nada a ver. Mas, tipo, não é tão nada a ver assim, né? É um treino que, se eu tiver sozinho, às vezes eu não vou conseguir performar nele porque eu vou ficar desanimado, eu tô sozinho. É uma sequência de treinos longos seguidos, eu não consigo ter uma motivação assim de ficar, sei lá, 6 semanas seguidas fazendo longo. Então eu preciso de um estímulo. Então eu vou lá, vou fazer Jaraguá, entendeu? Claro que eu vou me desgastar um pouquinho mais fisicamente no sentido muscularmente, porque é uma musculatura diferente. Daí eu vou ficar um pouco mais desgastado do que fazendo plano. Mas a intensidade, ela fica um pouco parecida, entendeu? Então, assim, ó, estrategicamente falando, ao mesmo tempo que é diferente, não é diferente. É um longo, eu vou ficar um número X de horas correndo, e eu faço uma adaptação no treino, já contando com essa prova. Então, eu falo para ele que a diferença de um atleta que entra muito em overtraining para que não entra é a intensidade com que ele faz os treinos e as provas. Por quê? Hoje eu pedi para você fazer 10 quilômetros a um ritmo de 5 e o atleta faz a 4:40, ele está errado. Está muito além, muito mais forte do que ele deveria fazer. E essa é a diferença. Eu, às vezes, tenho que fazer um ritmo de 5, eu faço a 5:10. Daí, porra, eu fiz mais lento. Sim, eu fiz um pouco mais lento, porque eu senti que eu estava cansado, eu queria me desgastar um pouquinho menos, já prevendo os próximos treinos. Então, às vezes, eu consigo puxar o freio de mão um pouquinho mais nos treinos, para poder fazer aquela prova treino, que eu vou forçar um pouquinho mais, entendeu? Então, eu consigo equilibrar essa questão das intensidades. E às vezes o meu atleta não consegue. Ele fala a famosa frase: ah, mas eu estava me sentindo bem, daí eu fui lá e forcei. Eu assim, não é porque estava se sentindo bem que você tem que forçar. Tem treino que você está se sentindo bem e você tem que continuar se sentindo bem até o final e ir embora e dizer, pá, foi fácil. Que bom. Mas você fez o treino. Nem todo treino precisa ser difícil. Nem todo treino você precisa forçar e chegar exausto e se jogar no chão, como tem gente que acha, né? Principalmente os regenerativos. Regenerativos são treinos para ser leve, para ser um regenerativo. E tem atleta que vai lá e faz um moderado, faz quase um forte, porque estava se sentindo bem. Cara, tá errado. Então, quando ele entende essa variação de intensidade, ele vai acreditar mais em mim. Quando eu falo que, ó, eu consigo, tu pode ser que tu consiga também, mas aí tu tem que se controlar mais na prova, né? De às vezes chegar alguém, você na prova, faltando 5 quilômetros, e você saber se controlar. Não, eu não vou sprintar os 5 quilômetros finais com ele, porque eu não posso me desgastar, porque semana que vem eu tenho uma prova importante, eu tenho um treino importante. Eu consigo hoje ter esse controle. E daí acaba a prova, dá aquela dorzinha de cotovelo. Bah, eu podia ter disputado o segundo lugar e fiquei em terceiro. Mas ao mesmo tempo você vai pensar, mas não era a proposta. A proposta era fazer a prova, a classificação seria uma consequência. Então hoje eu tenho maturidade para conseguir fazer isso, tá? Tem prova que eu sou competitivo, tem prova que eu tiro um pouco o pé. E aconteceu isso em 2 provas esse ano e tá tudo bem. Tipo, ah, você era campeão da prova e agora foi vice ou foi terceiro lugar. Assim, pois é, não era a ideia ir lá para chegar primeiro, era para fazer a prova, para trabalhar algumas partes diferentes. Teve uma prova que eu fiz bem assim, ó, essa prova eu fiz um ano forçando bastante nos estradão, que é onde eu desenvolvo bem, e nas trilhas eu reduzia. Esse ano eu fiz diferente. Eu vou segurar nos estradão e vou tentar forçar nas trilhas, que é a minha parte que eu sou pior. E, cara, foi muito legal. Eu até melhorei meu tempo na prova. E, cara, as partes da trilha, eu fui olhar nos meus segmentos do Strava, eu melhorei, tipo assim, 8 minutos, 7 minutos. E era a ideia, era uma prova, treino realmente para treinar as partes técnicas de trilha, que eu não tenho aqui para treinar do lado da minha casa. Então, já que eu fui fazer essa prova e tive a oportunidade de fazer, eu vou fazer dessa forma. Então, ter esse controle é algo muito difícil, mas é algo que é possível e é isso que me faz fazer tantas provas seguidas. Eu acredito, né, muito nisso, sem eu misturar tanto. É saber não estar sempre no 100%, na exaustão, entendeu? Uhum. Você falou uma coisa interessante sobre comida, porque eu acho que muitas pessoas que iam correr a volume que você vai correndo e a quantidade,
E tipo, puxa, a mais calorias possível. Tipo, não é possível comer calorias demais quando você está treinando tanto, correndo tanto. Mas você falou, não, você vai assistindo, controlando isso, você não quer ganhar peso. É, qual é seu approach com comida? Qual é seu foco? Você foca mais na, tipo, você tem uma padrão de pegar uma quantidade de proteína, mas você tem uma padrão de carboidratos? Onde fica sua foco com comida? Além de manter seu peso mais leve. Então, a minha nutricionista me odeia. Ela me acompanha há 7 anos e ela diz que me odeia porque eu faço tudo errado, eu faço tudo atravessado das teorias. E a gente está aprendendo muito juntos, né? Porque ela insiste de um lado, eu insisto do outro. Então, a teoria, né? Ah, ela faz todo o meu balanço, gasto calórico, peso, tal. Você tem que comer isso. Ela me entrega o cardápio. Daí eu falo: você tá louca? É comida demais. Não, mas você precisa comer tudo isso. Se eu comer tudo que ela manda, eu fico enjoado. Eu fico inchado. Eu não rendo nos treinos. Daí o que que eu faço? Eu pego a dieta dela e reduzo a quantidade. Que eu acredito que seja bom naquele dia. Tipo, dependendo da minha fome e tudo mais. Então, assim, ela vai fazer uma panqueca, daí bota lá 2 ovos, uma banana, tantas colheres de aveia, e daí bota pasta de amendoim, fica uma panqueca bem grande, né? Eu divido no meio, dou metade pra minha esposa e metade pra mim. Ela fica louca. Você vai comer só a metade pra correr 50 quilômetros? Cara, pra mim tá ótimo. E isso eu fui construindo ao longo do tempo, assim, sabe? Eu fui fazendo o meu corpo virar um motor 1.0 econômico, mas com uma potência um pouco mais alta, vamos dizer assim. E ela brinca disso, ela assim, ó, o Felipe é um carro econômico, porque muitas pessoas vão procurar ela querendo comer o que eu como para ver se melhora a performance. Daí ela fala, eu não falo o que ele come, porque eu tenho vergonha de dizer que ele come metade do que eu mando. E é metade. Chega no almoço, eu vejo os atletas fazendo aquele pratão enorme, arroz, feijão, ou macarrão, e às vezes eu como metade daquilo, assim. Eles, cara, como assim só metade? Eu me satisfaço e a comida que eu estou ingerindo é o suficiente. Ela é um combustível ideal, porque eu estou rendendo nos treinos. Agora, sim, uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né? Estou tentando, eu aumento a ingestão de calorias em semanas de prova, com certeza. Daí sim, ali, eu faço o carb up ali 2 dias antes de prova, aumento um pouquinho a ingestão de carboidratos, com certeza, né? E isso eu faço. Mas te dizer que eu como muito, não. Até às vezes a gente vai viajar, e na loucura de viagem, de avião e tal, eu fico assim 5, 6 horas sem comer. Eu não é por fazer jejum, é porque é sem querer, na correria, daí eu não peguei nada, daí eu vou lá, daí na hora de comer, ai, tem que comer o dobro. Eu não consigo fazer isso, sabe? Eu não consigo comer demais. Isso me enjoa, me deixa estufado. Então, assim, muita gente pergunta, o que que você come? Cara, tem certeza que quer que eu diga? Que se vai que você tenta comer só isso e seja pouco, né? Eu como 2 sanduíches gigantes, mais uma banana. E tu? Metade, um sanduíche. Tá, mas um sanduíche só e pronto, é só isso. E durante a prova? Eu fiz os 100 quilômetros em 6 horas e 37, com 2 bisnaguinhas e uns 7, 8 gel, e isotônico, e água. É tipo, nossa, só isso, não comeu nem macarrão, porque tem provas que eles dão macarrão, purê, e o pessoal come. E eu assim, não, se eu comer isso eu vomito, né? Daí já algumas provas de trilha daí eu levo um escondidinho ali, uma batatinha, mas às vezes eu nem como. Depende muito da prova, assim. Então, é como eu te falei, eu ensinei o meu corpo ao longo de muitos anos a funcionar com um pouco menos de comida. Mas assim, quando fala um pouco menos, não é que eu não como nada, né, gente? Eu como uma pessoa normal, assim. É questão de distribuição de carboidrato, proteína, gordura, é tudo em equilíbrio também, né? A minha nutricionista pede, tentem incluir dessa forma nas principais refeições e nas outras tu inclui dessa forma, tipo assim, né? Eu tô lá, vou fazer um cardápio e só tem carboidrato. E ela diz, não, tem que ter a proteína.
Daí eu não consigo ingerir a proteína. Daí eu vou lá e tomo um suplemento, uma proteína, só para tentar atingir o que ela pede, de macronutrientes, micronutrientes, tudo mais. Eu até tento, sabe? Mas nem sempre eu consigo pela correria. Mas eu posso te dizer que a minha refeição tá legal pelos resultados que eu tenho, né? Porque senão eu estaria sempre doente, sempre gripado, sempre machucado. Então eu acredito que para mim a minha dieta tá adequada porque eu tô conseguindo render ainda assim. E tem que perguntar também com isso, academia. Você é um cara, eu não sei se você gosta. Agora eu estava colocando palavras na sua boca, mas você vai para a academia muito. Tem coisas que você acha que é essencial para você, para manter esse ritmo que você vai mantendo? Tipo, tem um foco na academia que você tem que manter? Tipo, quais tipos de coisas você tem que fazer? Eu fiquei quase o ano todo sem academia, sem fortalecer nada. O meu, em vez de fortalecer, eu fiz natação. Uma, duas vezes por semana, mas uma natação bem leve, 20, 25 minutos. Nadando direto, contínuo, porque eu era nadador, então para mim é tranquilo nadar 20, 25 minutos leve, né? Eu comecei a fazer o fortalecimento, foi agora, depois do Mundial. Eu fiz um trabalho com um treinador que ele tem um trabalho mais moderno para atletas de alta performance com volume, que é o quê? Eu tenho que fazer o fortalecimento, mas esse fortalecimento não pode me atrapalhar na performance de corrida. Ou seja, eu não posso pegar muita carga, repetição, número de exercícios por grupo muscular. Então, essa distribuição ele me ajuda a fazer questão de repetição, de velocidade. Então, às vezes, eu vou à cidade vizinha treinar com ele para a gente medir a questão de carga, de velocidade, para ter um fortalecimento adequado, né? Então, eu consegui fazer 3 meses e agora, essa transição dos 2 anos, eu estou pecando um pouco, assim, eu estou faltando alguns dias, porque a correria está muito grande em relação, como eu falei, os filhos de férias, trabalho, verão, aqui, né, a gente acaba querendo ou não, a gente vai para uma praia, não é, a gente tem que ter a vida social, eu tenho, né, isso muito em mente, a minha família e a vida social, elas são importantes para manter o equilíbrio. Eu não sou um atleta individual, sozinho, eu tenho filho, eu tenho esposa, e eu quero vê-los crescer, eu quero acompanhar isso, eu quero curtir com eles. Então, tenho que equilibrar tudo isso, né? Então, às vezes eu abro mão de fazer algumas coisas dentro do esporte para estar com eles. E isso, né, não acho que me prejudica, bem pelo contrário. Então, assim, a academia eu peco um pouco, eu não é que eu peco. Se eu disser para ti e para vocês que estão escutando que quando eu faço um fortalecimento muito certinho eu começo a ter dores, vocês acham que eu estou mentindo. Meu médico e meu fisioterapeuta concordam comigo. As poucas vezes que eu me lesionei foi quando eu estava fortalecendo. Ah, mas por quê? O meu corpo ele já é tão adaptado, ele é tão leve, que eu não causo um impacto muito grande nas minhas articulações quando eu estou correndo. Quem me vê correndo, acho que entende um pouco de corrida, dá para perceber na forma com que eu corro. Então, assim, quando eu começo a sobrecarregar ainda mais o meu corpo, que já tem um volume de treino alto, a mais uma atividade, ao invés de fortalecer, parece que ele estressa meu corpo de uma forma que ele começa a rejeitar esse excesso. Então, quando eu fortaleço mais, eu tenho que correr menos. E até que ponto isso vale a pena? Não sei. Tem algumas coisas que a gente tem que estudar, assim, ainda, e fazer testes, porque eu não reajo bem ao fortalecimento. Daí, essa nova metodologia de fortalecimento que eu estou fazendo foi um pouco mais eficaz, assim, né? Eu sinto menos desgaste, senti um pequeno ganho de força, assim, para as montanhas, mas eu me sinto mais cansado também, né? Então, até que ponto está valendo a pena? Não sei. Tem que ser um trabalho a longo prazo, às vezes, né? Mas eu vou te dizer bem a verdade, assim, algumas dores articulares leves que eu senti foi depois que eu comecei a fazer o fortalecimento. Eu não sentia e foi fato, assim, ó, 2 semanas fortalecendo. Nossa, hoje eu acordei com uma dorzinha no joelho que eu não sentia.
por causa de um agachamento, de um salto, de alguma coisa. Ah, mas não foi bem executado? Foi muito bem executado. Pode ter certeza que eu cuido bastante. Daí na outra semana uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Daí agora eu fiquei 2 semanas sem fortalecer por causa do verão. Todas as minhas dores sumiram 100%. Daí agora eu vou voltar a fortalecer. Daí tu fica naquela, é o fortalecimento ou é porque eu voltei a fazer prova? É difícil, tá? Eu tenho um impasse bem grande com isso. Então, tu viu já que eu sou meio diferente, né? Eu como pouco, eu não gosto de fortalecer, eu faço tudo quanto é prova, não sei. Tem coisa que eu não sei explicar, eu não saberia nem escrever. Cara, eu quero voltar para o ano passado na Mundial de 100 quilômetros. Você foi lá na Europa para participar nessa prova. Como foi essa vivência para você? Tipo, porque você já fez essa competição nos anos passados, mas esse ano foi muito especial, foi outro nível. Pode falar sobre essa vivência de não foi só fazer a coisa onde você é o rei, você tipo manda bem nessas pistas. Aqui no Brasil você é o cara mais em cima, mas você estava lá representando o Brasil, é uma coisa tipo. Pode explicar o que você estava pensando e sentindo durante essa vivência? Então, a partir do momento que você representa um país, né, é um sonho de todos os atletas, né? E daí você tem que saber diferenciar a pressão e a gratidão de estar lá. Eu fui com um sentimento de gratidão por estar lá mais uma vez, tendo a oportunidade de representar meu país, com certeza buscando fazer o melhor que eu poderia, mas eu acredito muito que a pressão ela atrapalha muito nós atletas. Quando você se pressiona a fazer alguma coisa e se propõe a fazer alguma coisa muito bitolado que tem que ser assim, você não consegue enxergar o seu corpo, como é que ele está querendo reagir na prova. Então, como eu fui com esse sentimento de gratidão, tipo, pô, eu tô feliz porque eu tô aqui no Mundial, eu treinei bem para estar aqui, eu não me lesionei, deu tudo certo, né? A viagem foi meio turbulenta, como sempre é uma viagem muito longa, chega lá a comida é muito diferente, a gente comeu muita coisa muito diferente, eu fiquei com medo de ter enjoo, porque é o que mais me atrapalha nas ultras, é o enjoo. E no fim das contas, eu cheguei na prova e eu tava tão calmo, eu tava tão grato, tão feliz. Poxa, cara, eu tô no Mundial de novo. Cara, que sensacional eu estar aqui, sabe? Representando tantas pessoas que me ajudam, que me apoiam, que torcem por mim. Então, assim, eu tenho que estar tranquilo, porque são 100 quilômetros, cara. 10 quilômetros inicial não vai valer de nada, se tu não fizer outro 90 bem. Eu tenho que estar calmo. Eu tava tão calmo que eu comecei a arrumar minhas coisas, fui trocar de roupa, tava todo mundo pronto, e tipo, eu ainda tinha que botar a pomada no pé, pra botar o tênis, e todo mundo, vamos, 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 que falta 20 minutos. Eu, cara, ainda falta 20 minutos, calma. E eu tava tão em paz, mas cara, eu tava até demais, eu merecia uns tapas na cara mesmo. Que daí eu botei o tênis e tava todo mundo na baía de largada, de todos os países, menos eu. Daí eles vieram me chamar. Falta 10 minutos pra largada. Eu, tá, galera, eu tô aquecendo e eu preciso ir no banheiro ainda. E, pô, falta 10 minutos. 10 minutos é bastante coisa, não é tão pouco assim, né? Daí eles brigaram comigo. A comissão técnica. Você tá ficando louco? Você tá no Mundial, cara. Você tem que estar tá ligado, bababá. Calma, cara. Eu tenho 100 quilômetros pra correr. Calma. Eu tava muito calmo. Muito. E eu sou uma pessoa bem ansiosa, tá? Daí tá, entrei na baia de largada, aqueci, conversei com um, conversei com outro, aqueci, conversava com outro. Ah, vamos bater uma foto, vamos, e batia foto. E deu a largada, eu fiquei muito emocionado na hora da largada. Porque daí você vai pra largada, você olha, né, pô, Japão, África do Sul, Estados Unidos. Assim, cara, eu sou tão pequeno pra estar aqui diante dessas pessoas gigantescas, sabe?
Sabe aquele ar, foi um ar de um pouco de inferioridade, realmente. Eu me rebaixei perante eles. E daí, ao mesmo tempo, eu me respondi assim, não, tu tá aqui porque tu merece, tu tá aqui porque tu treina, tu tá aqui porque tu é bom. Só porque em nenhum momento eu pensei, eu vim para competir com eles, eu vim para fazer o 100 do meu jeito. Daí deu a largada, mano, todo mundo largou a 1.000 por hora. E eu larguei. Sendo atropelado. Eu, nossa, se a gente tá nervosa, cara, são 100 quilômetros. Eu continuei muito em paz. Correndo, percorrendo, pô, tá bem confortável o ritmo, vou começar assim e depois eu vou entrar no ritmo de prova. Fechou o primeiro quilômetro 3:56. Deu, cara, eu parecia que tava um 4:20. Será que o meu relógio tá bugado? Porque minha percepção de esforço era um 4:20, assim, 4:10. Deu o segundo quilômetro, 3:56, 3:55. Daí eu comecei a entrar na prova, né? Tipo assim, não, agora vamos se concentrar, tá paz e amor demais, né? Mas ainda não tinha como eu não cumprimentar, porque daí tinha um retorno, daí o pessoal começou a voltar e eu dava tchau pra um e tchau pra outro. E quem tava lá no Mundial sabe que eu tava assim. Todas as voltas eu mexia com todos os atletas do Brasil, motivava, mostrava um ar de felicidade, porque eu vi uma pressão muito grande no rosto deles. E, cara, correr 100 quilômetros numa pressão é absurdamente estressante. Você não pode estar estressado. E sabe da onde que eu aprendi isso? Na trilha. Na trilha você tá mais curtindo, por mais que você esteja cansado, em alguns momentos você curte um pouco mais. E assim, ó, lá era asfalto, era uma pista de asfalto, mas ao redor era só árvore. Era um lugar lindo. Eu só não tava pisando na trilha, mas era um lugar muito parecido com a trilha. E o meu corpo estava tão leve que começou a fluir. Eu tinha programado um ritmo de 4 a 4, 5 e estava abaixo de 4 e eu estava muito confortável. E daí, quando fechou 10 quilômetros, eu disse assim, cara, hoje vai ser o meu dia, vai ser a minha prova. E eu vou fazer o possível aí para baixar das minhas 7 horas. E eu tinha uma meta de ficar entre os 20 primeiros do Mundial, que seria muito difícil, né? Daí, durante a prova, começou a desenrolar a prova, com 15 quilômetros, uma bolha gigante na sola do pé. Com 18 quilômetros, essa bolha estourou. E já começou a sangrar no tênis, assim. E com 20 quilômetros eu precisava fazer xixi, eu não quis parar, eu fiz nas calças. Daí escorreu o xixi na bolha. Daí começou a arder, 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 arder. Daí na hora que eu dei a volta na tenda da seleção brasileira, eu falei pra médica, eu acho que eu vou ter que fazer um curativo que fiz uma bolha gigante no pé. Ela, não, na próxima volta a gente faz e troca o tênis. Só que daí eu consegui correr a volta de 7,5, suportando aquela dor. Eu não estava mancando, eu estava conseguindo pisar na bolha com dor, eu não estava compensando na outra perna. Olha só a minha concentração. Eu tinha que controlar ritmo e me concentrar na bolha. E daí eu pensei assim, ó, eu acho que o único problema que eu vou ter hoje vai ser a bolha. Eu não vou enjoar, eu não vou quebrar, eu só vou ter que suportar ela 85 quilômetros, que era no 15 quando eu fiz ela. E eu vou levar isso como o meu mantra da prova. Eu vou curtir a prova como eu comecei curtindo, felizão, e vou levar e carregar a dor da bolha a prova inteira, eu não vou quebrar. Cara, se eu te disser que esse foi meu mantra, eu cheguei Daí quando eu cheguei na volta, ela, vamos fazer o curativo? Eu, não vou parar, eu vou levar a bolha até o final. Tá bom, tu que sabe, qualquer coisa avisa, beleza. E deu volta, e deu volta. Fechou 50 quilômetros. Nos 50 quilômetros a gente sempre tem aquele baque, né? Putz, metade, falta mais 50. Quando bateu os 50, eu pensei assim, ó. Tô na metade, eu tô benzaço, cara. Eu tô benzaço. Eu comecei a rir assim, ó. Cara, eu tô muito bem para 50 quilômetros. Hoje é o meu dia, vai ser só a bolha que vai me incomodar. Ah, beleza, empolgação da metade. Quando chegou no 70, 70 é o meu baque. 70 é aquela coisa, puxa, falta 20, 30 quilômetros. Ah, não vou aguentar. Quando fechou 70 quilômetros, o meu ritmo médio estava 3:56. Lembra que eu fiz o primeiro quilômetro a 3:56? E eu pensei, cara, eu cheguei no 70, eu estou cansado, agora eu estou começando a ficar cansado, mas eu vou aguentar esse ritmo e vai ser meu único problema. A alimentação caiu bem, hidratação caiu bem, tudo caiu bem. O único problema era a bolha. Daí, no 70, eu estava em 31º, tá? Porque me falaram, né? Me falavam,
Eu passei na volta de 7,5 ali até os 77, eu acho. É entre 70 e 80. Eu lembro que eu ganhei 3 posições. Daí eu assim, eu comecei a sentir que o pessoal começou a dar uma quebrada na frente. Daí eu, cara, eu larguei feliz nessa prova, eu tava sem pressão nenhuma. Eu fiz uma bolha no pé, mas eu tô bem, eu tô melhor do que eu deveria estar num 80 quilômetros. Daí eu comecei a mirar nas pessoas que estavam na minha frente. Tipo, eu vou tentar, eu vou manter o ritmo, mas se eu manter esse ritmo, eu tenho certeza que eu vou passar tal e tal e tal pessoa. Daí eu passava. Quando eu cheguei no 80, eu lembro que era 86, 87 quilômetros, tinha um grupo de 5 atletas na frente. E eu comecei a aproximar deles. Daí quando chegou num dos retornos, eu olhei para eles, dei uma risadinha assim, fiz um sinal, tipo, eu vou pegar vocês tudo na próxima volta. Então assim, ó, olha só, eu tava cansado, com uma bolha, e eu tentei brincar dentro da prova, dentro da minha concentração, para tornar um negócio mais leve. Porque, cara, é muito maçante chegar no 90 quilômetros do 100 e faltar 10 quilômetros. É desesperador, começa a ficar cansado, fadigado e quer manter ritmo. E daí eu comecei a brincar com a colocação. Daí eu passei esse grupo, de repente eu vi, pô, tem 3 americanos na minha frente. Já pensou se eu passo os 3 americanos, eu sou o primeiro da América Latina na prova. Então eu vou manter esse ritmo de 3,56, 4 e vou passar os 3. E fui, passei um, passei dois, passei 3. Daí acabou minha meta. Daí eu já estava em 18º, eu acho, estava no 92,5, era a última volta. Daí de repente tinha o campeão da Spartathlon na prova, na minha frente. E tinha mais 2 sul-africanos. Daí eu tenho uma das minhas provas que eu tinha um sonho de fazer a Conrads, né, que é na África do Sul. Cara, eu vou manter esse ritmo e eu vou passar ele, eu vou passar ele. E no fim eu passei os dois e passei mais um, que eu não lembro se era um. Não lembro de onde que era, um sueco, não lembro. E daí, de repente, eu terminei a prova, daí eu já tinha me perdido nas contagens, assim. Mas assim, cara, eu acho que eu fiquei em 15º, fiz em 6 horas e 37, que foi muito abaixo do normal. E daí, na hora que eu completei, o pessoal falou que eu fui 13º do mundo. Então, assim, olha como valeu a pena eu ter tornado um negócio de muita pressão uma coisa mais leve. Daí me pergunta, tu foi para brincar e passear no Mundial? Não fui brincar. Eu fiz uma prova muito boa, mas eu consegui tornar um pouco mais leve todo aquele sofrimento e carga que eu carreguei em muitos treinos longos. Que teve treino longo que eu cheguei a chorar, que eu não queria estar ali fazendo. Mas eu fiz porque eu precisava, né? Eu tinha uma responsabilidade de representar o Brasil. Então foi a prova mais especial que eu fiz na minha vida até hoje. Foi a prova assim que eu tive menos carga, que foi mais gostosa de fazer. Daí me dizem: "Ah, tá, tu foi brincar no 100 e nem cansou". Cansei. Tanto que eu falei para vocês, a minha motivação para manter o ritmo, manter o cansaço no final, foi depois ganhar posição e manter o ritmo. Mas cara, eu conto esse relato porque às vezes muita gente começa a repensar na forma que sai para fazer uma prova. Que não é só sair, porque tem gente que só sai e pensa na classificação. Quem é que tá na minha frente? Quem é que tá atrás de mim? E fica olhando para trás e não pode me passar. Isso daí acaba um pouco com o prazer. E o teu corpo ele reflete de uma forma diferente, porque eu acho que ele vai se travando, porque tu só pensa na competição e só no resultado e só nisso. E eu tenho mania de conversar com as pessoas no trail. Se eu chego do lado de alguém, eu gosto de conversar. E às vezes a pessoa eu não sei se ela pensa que eu tô querendo distrair ela pega e sai na minha frente e dá um tiro. Daí eu, pô, tá bom, não quer conversar, não conversa, né? Depois eu vou lá e vou passear ela, eu não vou conversar de novo. E foi muito legal no Indomit Bombinhas 42, porque eu corri uma boa parte com o Silvestrin, que foi uma honra enorme para mim. Eu disse para ele, cara, eu tô correndo contigo e não é nem só no plano, é na trilha, eu tô correndo trilha contigo. E, cara, a gente conversou durante uns 3 quilômetros. E foi muito bacana. Eu conheci coisas dele que eu não conhecia, ele me conheceu coisas que ele não conhecia, que talvez a gente não teria a oportunidade de conversar por uma, sei lá, uma possível rivalidade, né? Porque ele é o nosso rei hoje das trilhas, né? Então, assim, ó, eu tô correndo com um cara e ele começou a conversar comigo, a gente conversou. Daí, na hora que terminou lá a subida e o plano, ia começar a descida, daí eu falei, a gente conversou daí, pronto, agora tá na hora de parar de conversar. Por quê? Porque ele ia voar na descida e eu não. E foi muito engraçado porque eu sabia que ele era melhor que eu na descida, eu respeitei o momento dele de descer rápido,
e eu fui no meu tempo e depois a gente se encontrou na praia de novo. Daí no plano, teoricamente eu sou mais rápido, ele colou em mim e a gente conversou mais um pouco também e tipo, não, agora deu para entender que virou a parte competitiva da prova, né? Cada um vai dosar o seu ritmo. Pô, e a gente correu a praia inteira juntos. Depois que entrou na próxima trilha, ele foi na frente. Mas, tipo assim, ó, foi uma competição muito saudável. Pô, a gente conversou e parecia dois amigos treinando. Não é uma coisa de conversar forçado. Foi tão legal aquilo ali. Assim como aconteceu uma parte em Cambotas também. Teve um trecho que que eu conversei um pouco também com o Wanderson. E a gente conversou, ele, tu fez essa prova, eu já fiz e tal. Pô, cara, isso é muito bacana, sabe? E eu acho que quanto mais isso crescer nas provas, eu acho que vai ser legal. Ah, mas daí me perguntam, então tu não quer competir? Claro que sim, a gente tava competindo, mas uma prova de 50 quilômetros, se tu tá ofegante morrendo o tempo todo, tem alguma coisa errada, né? Tem alguns momentos que a gente consegue dosar isso daí. E isso é muito legal. E por isso que eu acho que eu consigo me manter é, bastante provas, assim, porque me motiva a estar lá para tentar algo a mais que a competição. Aprender, conversar, fazer amizade, se desafiar. E é isso. Cara, sensacional. Eu acho que é muito legal como ouvindo essa história e observações você já está fazendo aqui, mas eu acho que chegar nesse nível de maturidade dentro de uma prova que tem tanta tão pesado, tipo um mundial, né? Você foi para outro país e você fica com você ainda manter esse é, leve de alma. É uma coisa, só fazendo tantas provas que você faz, você vai aprendendo isso. Eu sei para mim, né, tipo, eu demorei, tipo, para aprender isso. Como não ajuda nada ficar tão estressado a primeira metade de uma outra. É uma coisa falar isso, mas praticar isso, eu acho que é sensacional. E como você está usando as coisas que você está aprendendo nas trilhas para melhorar nessas outras, tipo na asfalto, eu acho que é sensacional, cara. E, cara, nossa, eu acho que a gente pode falar mais 1 hora e meia, mas eu não quero roubar mais tempo de você. Você estava muito, muito simpático com seu tempo comigo agora. E, cara, eu aprendi muito, muito. Eu acho que a gente tinha a oportunidade de falar só rápido nas provas, mas essa oportunidade de aprender mais com você agora e explorar esses assuntos com você foi sensacional. Muito obrigado. E, nossa, cara, sou fã, sou muito fã. Oh, que isso, imagina. Ó, pra você ver como eu não tô mentindo, você lembra lá no Indomit que aconteceu aquele episódio de me perder e tal? Hum, E daí eu fui conversar com você no final, uhum, né? Tipo, cara, tu acredita que eu me perdi ali, você me passou e tal? E ficou por aquilo dali. Eu não fui lá na organização brigar, eu não fui pedir pra eles rever a colocação, eu não fui pedir. Deu pra entender que o que eu tô falando aqui é verdade, né? Eu fiquei chateado porque eu me perdi, né? Porque imagina, no final de prova, é, cara, você se perder, você correr a mais, você perder uma posição. Mas assim, aquilo ali não tirou o brilho da prova, não tirou, tipo, eu fui embora muito triste, eu não fiz um vídeo xingando a organização. Nada disso aconteceu, eu não perdi minha amizade contigo, eu não fiz minha amizade contigo, porque tu não tinha nada a ver com a história. Tu fez a tua prova igual, eu que me perdi. Então chega a ser injusto tu chegar e brigar com um cara que não tem nada a ver. Então, para te ver como as coisas aconteceram, eu já estava tão feliz de eu estar naquela posição que, tipo, claro que seria legal eu estar no geral. Mas, tipo, não estava no geral, aconteceu como eu me perdi. Tem outras provas que pode acontecer. A 100 você se perdeu uma parte, o Daniel se perdeu uma parte, eu me perdi uma parte. Ninguém gosta, a gente quer que a organização esteja impecável, mas às vezes por uma falta de atenção nossa a gente se perde. E aquela prova foi um exemplo que eu quero te mostrar como eu não tenho essa carga da competição tão alta, porque senão eu ia ficar lá brigando o tempo todo. Empate eu e ele, então, e eu quero o quinto, porque não, eu comentei com algumas pessoas que eu me perdi, que eu fiquei chateado na hora ali. Não tinha um staff, não tinha uma placa, não tinha uhum. nada.
tinha um monte de gente subindo o morro no 21, daí eu peguei e fui junto, né? E era pra descer. Então, assim, eu subi um morro a mais. Tu não subiu um morro a mais, eu subi. Isso é bom pra mim. Fortaleceu mais as minhas pernas. Que eles brincando ainda, né? Na hora eu fiquei chateado, comentei contigo, eu comentei com o Valmir, mas isso não se espalhou. Eu não fiquei postando, não fiquei incomodando ninguém. Porque daí foge da questão do esporte, né? Eu já passei por isso uma vez. E na hora eu meio que briguei, assim, isso há muitos anos, e depois eu me senti meio mal por ter brigado com a organização. Então é isso, cara. A gente tem que ser o mais leve possível, porque a nossa vida é uma só. A gente tem que aproveitar ela. O esporte tem que ser um local acolhedor, para acolher mais pessoas, para ser mais saudável. Se a gente começar a se brigar, a se competir, se alfinetar nas provas, nas redes sociais, a ficar falando só de pódio, eu sou o campeão, eu sou o melhor, vai afastar as pessoas do esporte. Porque elas não se veem como campeãs, elas se veem como sedentárias que não vão conseguir fazer nada disso. A gente tem que mostrar para elas que é possível fazer isso e ser uma coisa gostosa, uma coisa legal. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, vai ter mais gente competindo, mais gente treinando. Não, muito bom, cara, muito bom. Né? E quero deixar para as pessoas ouvindo, a semana depois esse show que se fez na Alemanha, a semana depois você fez o recorde lá no uphill, maratona uphill, né? Então, essa a gente pode entrar isso no futuro, mas só quero deixar isso claro para pessoas. Depois, tudo que você acabou de falar, 7 dias depois, você estava lá no uphill maratona, fazendo recordes lá, ganhando o campeão dessa prova. Eu acho que é sensacional, cara. Muito obrigado por compartilhar seu tempo e tanto conhecimento com a gente. Oi, imagina, eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas aí que eu falo demais, eu me empolgo. Gosto tanto de falar disso, né, de corrida, que eu só quero que mais pessoas gostem disso e nós somos inspiração para as pessoas, porque a gente faz o que é muito difícil. Então, se elas puderem fazer 10% do que a gente faz, né, é uma população aí a mais praticando esporte, e que os meus recordes sejam motivações, né, para pessoas começarem a correr também. Eu tento levar muito isso nas minhas redes, assim, né, que não é porque eu fui campeão de uma prova, que eu corro bem, que todo mundo precisa se matar para correr bem, ou não, faça, apenas faça que vai fazer a diferença na vida de vocês. Assim como faz na minha, né? Hoje em dia eu durmo um pouco melhor, eu sou mais calmo, eu não tomo um remédio para ansiedade, ou do esporte. Eu saio para treinar, é meu remédio. Não, muito bom, cara, muito, muito bom. Cara, eu vou te ver em breve, numas provas, sem dúvida, e a gente vai falando mais. E você tem que voltar para viajar de novo no outro lado. Pode prometer isso para mim. Com certeza, vamos, com certeza. Será uma grande honra. Se o pessoal gostar, né? Não achar chato eu falar demais, Ah, de jeito nenhum. eu tô aí de E, cara, novo. boa sorte sábado nessa prova, na areia e no Obrigado. calor. E, não, tudo de bom. Abraço, irmão.